A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 13, que tem como título Assembleia de Jerusalém. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2025 e agora nós estamos encerrando a nossa revista e com a lição número 13 vamos estudar o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Como o objetivo da revista era falar exclusivamente da igreja de Jerusalém, eu acho que faz todo sentido a gente estudar até o capítulo 15, porque até aqui no capítulo 15 a gente vê uma grande influência da igreja de Jerusalém nas outras igrejas, nas tomadas de decisões, que é o que a gente vai estudar nessa aula aqui. No entanto, a partir daqui, na verdade, a partir do capítulo 11, a gente já observa que a igreja começa a se expandir para outras regiões e o foco já são as viagens missionárias de Paulo. Então, a expansão da igreja para todo aquele mundo conhecido e a igreja de Jerusalém, não é que ela fica esquecida, é que o foco do livro vai para os gentios. É muito importante a gente fazer essa divisão dentro do livro de Atos dos Apóstolos para entender esse livro melhor e o objetivo da revista foi cumprido, né? Então, estudar aí os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos até o capítulo 15. Bem, aqui nessa lição nós vamos falar de algo muito importante, que foi o primeiro concílio da igreja. Foi quando a igreja se reuniu, ali reuniu os apóstolos, toda a liderança, o apóstolo Paulo e Barnabé, que foram lá de Antioquia até Jerusalém, para resolver uma questão que é a questão da lei de Moisés. Na verdade, assim, não é que isso fosse um problema, porque eu vejo que aos poucos Deus foi revelando para os apóstolos o seu objetivo, o seu plano de salvar toda a humanidade. Então Pedro teve aquela revelação que nós já estudamos aqui, que aconteceu lá na casa de Cornélio, onde ele teve uma visão, foi na casa de Cornélio. Então ele já teve essa visão de que os gentios deveriam ser incluídos na graça de Deus, sem necessariamente se tornar um judeu. O apóstolo Paulo também teve essa revelação, mas o povo, de maneira geral, não. Então surgiu esse conflito na igreja primitiva com relação aos gentios, Então, assim, alguém que não é judeu, que nunca praticou a religião judaica, ele precisa se tornar um judeu para depois crer em Jesus como Salvador, ou ele pode simplesmente já alcançar a salvação sem passar pelo judaísmo. De certa forma, para nós, hoje, isso não é um problema. A gente tem a revelação completa, a gente lê essas histórias e é muito óbvio que os gentios devem ser incluídos. Mas para eles, isso não era óbvio. Para eles, isso era sim um ponto de debate. Os judeus vieram de uma tradição muito forte, uma tradição muito enraizada, e não era fácil eles quebrar essa barreira, principalmente cultural, de inserir ali os gentios dentro do plano salvífico de Deus, sem necessariamente passar pelo judaísmo. E a gente observa que esse debate era muito forte em Atos dos Apóstolos, a gente tem isso registrado, na carta de Paulo aos Romanos também, na carta de Paulo aos Gálatas também, e esses crentes que insistiam na questão do judaísmo eram chamados de judaizantes. Eram pessoas convertidas ao cristianismo, mas que defendiam a ideia da guarda da lei, ali do Antigo Testamento e tudo mais. E agora eu quero chamar a sua atenção para um tema que eu vou tratar nessa lição, que é pouco abordado nas nossas igrejas. É a questão da lei, da relação da antiga aliança com a nova aliança. Como que nós devemos interpretar a lei? Nós devemos seguir alguns pontos da lei ou não? O evangelho é um complemento da lei ou é uma continuação da lei? Como que funciona isso? Eu acho que isso é pouco abordado, até mesmo porque tem várias visões diferentes e muitas vezes os teólogos eles não conseguem se entender ali e acaba trazendo essa confusão para o meio do povo. Poucas pessoas na Assembleia de Deus sabem explicar por que a gente não guarda o sábado. E quando a gente se depara com um adventista, eles assim quase que convencem a gente de que eles estão certos. E a gente precisa tratar desse tema, a gente precisa entender o que é o evangelho, o que é a lei. E nós temos uma ferramenta muito boa que é chamada de dispensacionalismo. A Assembleia de Deus é dispensacionalista, a gente precisa explicar esse tema. E eu convido você a assistir essa aula até o final, que eu vou explicar sobre o dispensacionalismo, vou explicar essa questão da lei, a relação da lei com nós hoje, como que nós devemos tratar a lei. E eu vou adiantando aqui, eu defendo a ideia, que é a ideia do dispensacionalismo, que o evangelho é uma ruptura completa com a antiga aliança, com o Antigo Testamento. É uma nova lei. Na verdade, não necessariamente uma nova lei, não é que Deus mudou a sua lei, mas é uma maneira diferente de Deus manifestar a sua lei moral, suprema, imutável. A lei de Deus, ela não muda, ela se manifestou de formas diferentes em épocas diferentes.
Então, no Antigo Testamento, a lei de Deus se manifestou no formato da lei de Moisés, para aquele contexto, para aquela situação deles, até Jesus nascer. Quando Jesus nasce, aí cumpre todo o seu ministério ali, morre, ressuscita, vai para os céus, é inaugurado uma nova aliança. A partir de Cristo, a partir da obra de Cristo, a lei de Deus se manifesta no formato do Evangelho, totalmente diferente da antiga aliança. E a gente precisa entender isso bem detalhado, tá bom? Então eu convido você a assistir essa aula, eu tenho certeza que vai ser uma benção. Estou me alongando um pouco aqui na introdução, mas é porque eu quero chamar a sua atenção para esses pontos importantes. E mais uma coisa que eu vou explicar aqui nessa lição. Lá em Atos capítulo 15, quando eles realizam a Assembleia de Jerusalém, eles chegam à conclusão que não tem necessidade de guardar a lei, mas tem alguns pontos importantes que devem ser observados. Eles colocam ali assim, ó, que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. A pergunta que fica é, isso é válido para hoje? Será que hoje a gente também tem que olhar para esse ponto aqui e seguir o que está aqui? Ou era só para a igreja primitiva? Porque alguém pode falar assim, não, isso aqui é Novo Testamento, vale para nós nos dias de hoje. Mas por que isso aqui? Tem gente que precisa entender isso em detalhes também. Por que que ficou esses pontos aqui relacionados à lei lá do Antigo Testamento e que ficou valendo para a igreja primitiva? Vale para nós? Até hoje, no caso, tem crentes que não comem chouriço, que alguns chouriços são feitos com sangue, né? Tem um pouco de sangue ali. Tem crente que não come acarajé lá na Bahia, porque dizem que o acarajé lá é oferecido a ídolos. Então, a Bíblia está dizendo aqui que não pode, né? No caso, tem que se abster de todas as contaminações dos ídolos, tudo que é oferecido, e aí não comem. O pessoal da Bahia aí, o que vocês me dizem sobre isso? Deixe nos comentários. Então, a gente precisa tratar desse tema também. Eu vou explicar isso aqui. Enfim, muita coisa boa nessa lição. É a última lição, então, assim, vamos esquecer um pouco o tempo. Vai ficar um pouco longa a aula. Vamos aprender esse tema. E também, deixando bem claro que eu vou colocar disponível o slide de encerramento gratuito, um resumo de todo o trimestre. Você pode baixar, na descrição do vídeo vai estar aí o link do slide no site. Você pode mandar uma mensagem para nós no WhatsApp, você vai receber esse slide gratuitamente. Eu tenho também vídeos tratando desse tema da lei. Então, assim, vou deixar disponível muita coisa de qualidade. Vou ministrar aula com slide em PowerPoint. Aqui, esse slide é o slide da lição 13. Você pode usar na sua aula. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade. Vem pronto para ser usado. Quem é assinante do EBD em Foco tem acesso a uma grande quantidade de conteúdo aí. Então, aqui você já sabe, nosso site é ebdenfoco.com, o nosso WhatsApp, que você pode mandar mensagem sempre que precisar, tirar dúvida da lição, dar sua opinião e também tirar dúvidas sobre o conteúdo, slide e tudo mais. Certo? Vamos lá. Aqui é a nossa automação do WhatsApp, só lembrando que você, ao mandar uma mensagem, você já recebe lá a automação e você escolhe o que você quer. Mas se você mandar direto assim, eu quero receber o slide, receber o subsídio, você também vai receber a automação do WhatsApp. Vamos para o texto áureo que diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos capítulo 15, versículo 28. Então aqui nesse versículo a gente vê que a decisão foi tomada baseado no Espírito Santo. O Espírito Santo pareceu bem ao Espírito e a nós não vos impor cargo algum. Ou seja, vocês não precisam carregar toda a carga da lei. Vamos para a verdade prática. Em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Aqui o escritor da revista puxou mais por esse lado de defender a ideia da organização e tudo mais. Eu acredito que esse não é o foco da aula, a gente vai ver que não é. Nem mesmo o escritor da revista puxa por esse lado. Só para deixar claro que a igreja se organizou sim no começo, tinha uma estrutura organizacional, e isso foi fundamental para a manutenção da doutrina, tá? Então, assim, mas o foco da aula não é falar dessa questão do organismo, da organização, não é isso. A nossa leitura bíblica clássica se encontra em Atos 15, de 22 a 32. Eu recomendo ler todo o capítulo 15 para você entender o contexto. Vamos avançar, durante a aula a gente vai voltar nessas passagens. Introdução. Com esta lição, terminamos mais um trimestre de estudos sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a Igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Então, sim, a Igreja primitiva, ela teve conflitos doutrinários, teve visões diferentes, e eles tiveram que se reunir, debater o tema para entender o que estava acontecendo e qual deveria ser a doutrina a ser seguida. Isso aqui se repetiu na história da Igreja. Houve vários concílios em que a Igreja precisou sentar, debater e definir muito bem a doutrina a ser seguida. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. Então, assim, muitos fariseus se converteram, e os fariseus eram muito radicais.
eles levaram essa cultura radical, né, para o cristianismo e queriam impor aos cristãos a guarda da lei. Então, segundo eles, deveria guardar toda a lei do Antigo Testamento, e em especial ali, né, a questão da circuncisão, porque aquilo ali era uma marca física que dizia que aquela pessoa era um judeu, aquela pessoa pertencia agora ao povo de Deus. E aqui eu vou fazer uma pequena observação sobre a lei. Aqui vai um aprendizado que é muito importante para você entender tudo que a gente vai falar pela frente. Lei, toda vez que eu me referir a lei aqui, eu não estou falando só dos 10 mandamentos. Estou falando de todo o Antigo Testamento. Isso aqui não é uma coisa minha, é bíblico. Todas as vezes que na Bíblia a gente vê a palavra lei, a referência é todo o sistema mosaico, é tudo que está presente no Antigo Testamento, não é somente as tábuas dos 10 mandamentos. Lei é isso, quando Jesus fala da lei, quando Paulo fala da lei, o que eles estão falando, a referência deles é todo o Antigo Testamento, todo o sistema mosaico. Não existe essa separação de lei moral, lei cerimonial, lei civil. Não existe essa separação dentro da Bíblia. Muitas vezes nós fazemos essa separação para fins didáticos, para ficar melhor explicado ali sobre os vários aspectos da lei. No entanto, lei, é a mesma lei, é uma lei só. Então, todo o sistema mosaico, todas as determinações ali de Moisés, todo o Antigo Testamento compõe a lei de Deus, a lei da Antiga Aliança. Os adventistas gostam de fazer essa separação para dizer, Jesus aboliu a lei cerimonial e a lei civil, mas não aboliu a lei moral. E segundo eles, a lei moral são as tábuas dos 10 mandamentos. No entanto, isso não está presente no Antigo Testamento, não está presente, eu posso provar. Leia o Antigo Testamento. A partir de hoje, leia o Antigo Testamento com essa visão, procurando essa divisão de leis dentro do Antigo Testamento. Você não vai encontrar. A todas as vezes que se refere à lei, se refere a todo o conjunto de regras. As tábuas dos 10 mandamentos é um resumo de toda a lei. É só um resumo. O propósito dela é mostrar um resumo, para ficar mais fácil de decorar, de ver o direcionamento, mas não significa que ela é uma lei mais importante, superior, a lei moral de Deus. Até mesmo porque a definição do que é moral é bem complicado, né? Resumir a lei moral suprema de Deus aos 10 mandamentos, para mim, é reduzir Deus. Entende? A lei de Deus é muito superior àquilo que estava escrito naquelas tábuas. Segundo, o que é moralmente correto? É aquilo que você faz o que é certo, né? Se você faz errado, é moralmente errado, sei lá. Então, assim, a lei do sacrifício. Se você fizesse errado, você estava moralmente errado diante daquela lei. Então, dizer que a lei moral se resume só aos 10 mandamentos é um problema, porque a lei do sacrifício também deveria ser seguida à risca. Entende? Quebrar essa lei era quebrar a lei de Deus. Então, assim, não faz de sentido essa separação de lei moral e lei... Para fins didáticos, talvez sim, talvez faça algum sentido, mas a Bíblia não apresenta essa distinção. Vamos avançar. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Então, assim, ou é pela graça ou é pela lei. O evangelho é a nossa lei, é o que nós vamos seguir, ou então a gente volta para os rudimentos antigos, esquece Cristo e vive somente pela lei. Paulo não tinha meio termo, né? Ele sempre falava isso, não somente Paulo, mas todos os apóstolos. Devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Então, sim, houve uma reunião e eles procuraram ali solucionar esse problema e definir algo oficial da igreja. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. É isso que veremos agora. Então, só destacando aqui que Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Ele escreveu como uma continuação do seu evangelho, que leva o seu nome, né? E ele vai contando a história da igreja. Então, ele deixa bem claro que foi o Espírito Santo que guiou essa decisão. Vamos para o tópico 1, a questão doutrinária. 1.1, o relatório missionário. A questão doutrinária, que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Então a gente falou já da igreja de Antioquia, uma igreja que surgiu a partir dali de crentes comuns que foram de Jerusalém para Antioquia. Lá essa igreja iniciou ali, começou a crescer, depois foi enviado apóstolos para lá, no caso foi Barnabé. Depois ele foi buscar Paulo para ficar lá com ele, ficaram um tempo nessa igreja, foram enviados como missionários a partir de Antioquia, e no retorno dessa missão que ele fez, essa primeira viagem missionária, eles
apresentaram ali o relatório, né, do que aconteceu, né? Vamos avançar aqui, ó. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que haviam realizado. Então eles passaram por várias cidades, pregaram o evangelho, foram perseguidos, foram apedrejados, aquela coisa toda, e ganhou alma, fundou a igreja. Essas viagens missionárias demoravam mais de ano, tá? Isso não era coisa assim de 15 dias, não. A gente fala assim, viagem missionária, a gente pensa nas nossas viagens, que a gente vai e volta com uma semana, 15 dias. Não, Paulo saía e demorava um tempo nessas viagens. Em alguns trechos ele deixa ali o tempo, né, descrito o tempo que ele passou na cidade, mas eu não me lembro quanto tempo durou essa primeira viagem missionária, mas durou um bom tempo, tempo suficiente para estabelecer igrejas, né, fixas em várias cidades. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. Atos capítulo 14, versículo 27 diz assim: "E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé." Então observe que Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, ele destaca as maravilhas que Deus fez entre os gentios, e quando Paulo chega em Antioquia para apresentar o relatório, ele vai destacar isso, né, que os gentios eles, né, tiveram acesso à fé, a porta da fé estava aberta para eles e foi Deus que abriu. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Na verdade, o relatório deixa explícito isso, não é implícito não. Paulo não esconde que a salvação apresentada ali aos gentios foi uma salvação totalmente dependente da lei. Não tem que guardar a lei, não tem que seguir o Antigo Testamento, vocês não têm que circuncidar, simplesmente vocês vão crer em Jesus como Salvador e ponto final. Então, isso aqui foi que levantou ali alguns questionamentos dos judaizantes. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência além da fé em Jesus era necessário para a salvação. Então observe que Paulo e Barnabé eles foram baseados ali em algo prático, no milagre. Se Deus estivesse exigindo algo, né, no sentido de guardar a lei, ele não ia realizar milagres, ele não ia realizar essas maravilhas. A nossa missão seria um fracasso, porque eles não estavam pregando o Antigo Testamento, eles estavam pregando Cristo, estavam apresentando a salvação em Cristo Jesus. E por esse motivo, Deus realizou milagres e eles tiveram essa confirmação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus concedido inteiramente por sua graça. Agora, antes de entrar aqui no tópico 1.2, eu quero destacar um ponto aqui sobre, né, o que eu comentei no começo da aula, que eu vou falar, né, da lei do Antigo Testamento e relacionado com o Novo Testamento. Primeiro, a salvação nunca foi pela lei. A lei nunca teve o propósito de salvar. Isso aqui é o primeiro ponto, a gente precisa compreender isso aí. Algumas pessoas deixaram comentário no último vídeo, né? Como que as pessoas salvavam no Antigo Testamento? Não era por meio de Cristo? Não tinha Cristo ainda? É assim, no Antigo Testamento não tinha Cristo revelado, mas tinha o Cristo das promessas. Então podemos dizer que a salvação era baseada no Cristo que viria, nas promessas do Messias, entende? O Cristo que um dia vai ser revelado. E tudo isso estava presente na Antiga Aliança. Quando a gente lê Hebreus, isso está explicado em detalhes. Nós falhamos, irmãos, por não conhecer as Escrituras. Vamos ler o Novo Testamento, o Antigo Testamento, vamos fazer essa ponte. Hebreus faz muito bem essa ponte, explica isso muito bem. O escritor aos Hebreus diz que o sangue de touros e de bodes não tem poder para perdoar pecados, nunca teve. Entende? Assim, o sacrifício na Antiga Aliança, ele era simbólico, ele apontava para algo maior que ia acontecer quando Cristo se revelasse, apontava para o sacrifício de Cristo. Mas o sacrifício em si, do Antigo Testamento, não salvava. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Mas claro que salvava porque tinha que fazer e tudo mais. Não salvava. Eu vou explicar que ele não salvava. Vamos olhar para Daniel. Daniel foi levado jovem para a Babilônia. Ele não realizou sacrifício depois que ele foi para a Babilônia. E morreu lá. Já morreu idoso. Será que Daniel não foi salvo porque passou a vida inteira sem fazer sacrifício? Mas será que ele não fazia? Não fazia, não podia fazer. De acordo com a lei, o sacrifício só acontecia no templo com a mediação do sacerdote. Antes da lei,
as famílias faziam sacrifício, o sacerdote era o pai, era o patriarca. Depois da lei, isso mudou por completo. Não podia mais acontecer sacrifício por meio de qualquer pessoa. Foi por isso que Samuel repreendeu Saul. Saul fez o sacrifício, achando que o sacrifício em si ia dar a vitória da guerra e tal, que tinha que fazer o sacrifício. Porém, ele não tinha ali autorização para fazer isso, somente sacerdote. Então, por isso que Samuel chega e fala, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, a gente conclui, né, que realmente não era realizado sacrifício fora do templo, somente no templo, mediante um sacerdote, e quem estava na Babilônia, quem foi levado para o cativeiro, não realizou sacrifício. A gente pode citar Daniel e seus amigos, a gente pode citar Ezequiel, a gente pode citar Neemias, a gente pode citar Ruth e todos os outros judeus que foram levados para lá. Será que a gente duvida que eles foram salvos? Claro que não. Entende? Eu acredito que todos eles foram salvos sem realizar sacrifício. Por quê? Porque a salvação sempre foi pela graça. Entende? Sempre foi pela graça de Deus, mediante a fé. Quem salvava era a fé. Se a pessoa realizasse um sacrifício e não tivesse fé, ela não tinha o perdão dos pecados, ela não era perdoada. Então, somente pela fé. E Paulo deixa isso bem claro na sua carta aos Romanos. Ele argumenta apresentando Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Abraão foi salvo pela fé. Quem mais foi salvo pela fé? Vai para Hebreus, que vê lá os heróis da fé. Ali é o escritor aos Hebreus deixando bem claro que todos os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela fé. Não foi pela lei, não foi por sacrifício, não foi por nada além disso. Somente pela fé. E por que hoje não é diferente? Entende? Então, assim, o grupo de judaizantes, que a gente vai falar agora nesse tópico aqui, 1.2, o legalismo judaizante, era um grupo que estava interpretando o Antigo Testamento da forma errada. Não é que eles estavam ali defendendo o Antigo Testamento, que eles estavam certos porque estavam querendo seguir a lei do Antigo Testamento. Não, eles estavam trazendo uma interpretação errada do Antigo Testamento. Porque dentro do próprio Antigo Testamento a gente vê que a salvação não era pela lei, não era através de sacrifícios, não era pela circuncisão, mas tinha que ter fé. Eles tinham que crer. E Paulo argumenta muito bem isso, o escritor aos Hebreus argumenta muito bem isso, e isso está presente em Atos dos Apóstolos. Vamos ver o tópico 1.2. Você está sabendo, a aula de hoje vai ser longa, porque eu realmente quero explicar isso em detalhes, tá? Vamos, segura aí. 1.2, o legalismo judaizante. Comente aí o que você está achando dessa aula, né? Se está boa, se está ruim, a gente continua assim ou não. Vamos lá. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários. Vamos ler Atos capítulo 15, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha só a pregação dos camaradas. Se vocês não circuncidar, se vocês não seguir a lei, vocês não podem se salvar. Somente a graça de Jesus não é suficiente. É aqueles que querem complementar a graça, né, com alguma coisa. Irmão, se você só vai ser salvo se você fizer tal coisa. Se você crê em Jesus, não é suficiente. Jesus não é suficiente. Tem que fazer mais alguma coisinha aqui. Muito cuidado com esse tipo de pregação. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso dos gentios na igreja, sem que estes antes cumprissem as exigências da lei. Então, assim, vocês só vão ser salvos se vocês cumprirem a exigência da lei. E como eu já comentei, isso é uma interpretação errada deles. Totalmente errada. E nesse ponto aqui da aula, eu planejei falar sobre a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, a relação da lei com os dias atuais, só que eu resolvi segurar um pouco mais e vou para o tópico 2.1. No 2.1, eu vou fazer essa observação e vou tirar aí uns 10 minutinhos ou mais para explicar sobre o dispensacionalismo, como que nós entendemos a lei nos dias atuais, qual o propósito da lei, vou indicar materiais, então segura aí. Vamos lá, vamos avançar aqui para terminar logo esse tópico. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé. Então, de fato, houve um confronto, a gente vai ler a passagem daqui a pouco, mas deixa bem claro lá que realmente teve um debate muito grande entre eles e esse debate teve que ser levado até a igreja de Jerusalém para decidir, né, qual seria ali a postura oficial da igreja. A questão tomou grandes proporções, correndo risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte
da liderança. Então, de fato, a igreja de Antioquia, que cresceu bastante, que começou a exercer muita influência, precisou recorrer à igreja de Jerusalém, que é a igreja mãe, né? A igreja principal ali que estava os apóstolos, e eles, né, resolveram fazer uma reunião e tomar algumas decisões importantes nesse ponto aqui. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. Então, que fique bem claro aqui que a igreja de Jerusalém dava todo esse suporte para as outras igrejas e as outras igrejas seguiam as orientações de Jerusalém. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo recorreu à igreja de Jerusalém. Vamos ler Atos capítulo 15, versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, observe que Paulo e Barnabé, eles tiveram não pequena discussão, ou seja, uma grande discussão, uma grande contenda com os judaizantes para resolver esse problema. E aí, realmente, né, não chegaram em um consenso, tiveram que levar a questão à igreja de Jerusalém, que é o que a gente vai ver agora no tópico 2. Então, o debate doutrinário aqui no tópico 2, 2.1, uma questão crucial. Vamos lá. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. Então, os judaizantes, que eram os fariseus, vamos ler o texto aqui, Atos capítulo 15, versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então, os fariseus, que eram conhecidos pela sua radicalidade, queriam seguir a lei ao pé da letra e tudo mais, não somente a lei, mas também a tradição dos anciãos e tudo mais. Enfim, eles levaram essa radicalidade para o cristianismo. Eles se converteram ao cristianismo, mas ainda estavam seguindo a antiga aliança e queriam obrigar os gentios a fazer a mesma coisa. Então, assim, além deles querer assim, se manter nessa tradição, estavam divulgando dentro da igreja que todo mundo tinha que fazer isso, que todo mundo tinha que se circuncidar, que todos deveriam seguir a lei para alcançar a salvação. No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. Então, esse era o entendimento deles. E aqui a gente vai parar um pouco. Eu vou fazer uma observação sobre a questão da relação da lei com os dias atuais, com a nova aliança, explicar um pouco sobre dispensacionalismo. Isso é fundamental não somente para essa aula, mas para a sua vida e para próximas aulas. Sempre que toca nesse tema, eu faço isso. Quem acompanha o BD em Foco sabe que eu gosto muito desse tema, eu gosto de explicar porque é um tema pouco explicado, a gente precisa falar. Eu tenho um vídeo sobre esse tema, eu vou mostrar ele aqui, eu vou abrir aqui a tela, vou mostrar aqui o vídeo. No EBD em Foco, na página inicial, tem a parte de vídeos extras, e aí tem alguns vídeos aqui bem interessantes, né? E esses vídeos estão no YouTube também. Mas tem aqui, Jesus aboliu a lei, né? Qual a relação da lei com os cristãos da atualidade, né? Então a gente precisa ver esse vídeo. Eu gosto muito desse vídeo. Assim, foi um dos melhores vídeos que eu já fiz, pelo menos eu assistindo meus vídeos antigos, né? É um dos melhores vídeos que eu já fiz, porque o conteúdo dele é muito bom. O roteiro desse vídeo ficou muito bom, muito bem organizado. Eu explico em detalhes. Sempre que eu vou ministrar esse tema, eu reassisto esse vídeo, aprender com o eu do passado, né? Tem 3 anos esse vídeo aqui. Eu reassisto e relembro, né, tudo que eu expliquei ali para enriquecer as minhas aulas que tocam nesse tema. Então, eu recomendo você assistir esse vídeo. Eu gosto muito dele, é muito bom. Tá? E, além desse vídeo, tem um material aqui, que é um material que a gente tem sobre escatologia, e tem uma aula que é sobre dispensacionalismo. Eu vou usar aqui um trecho dessa aula. Tá? O slide completo está disponível para quem é assinante do EBD em Foco. Tá? Eu acho que está bem aqui, ó, lição 3, é um slide bem completo mesmo. Bem grande mesmo o slide aqui, explicando tudo de dispensacionalismo. Nós temos aulas sobre isso aqui no EBD em Foco. Quem é assinante tem acesso aos slides de escatologia. Tá? Isso aqui é só conteúdo exclusivo de assinante do EBD em Foco. Eu peguei um trecho aqui de dispensacionalismo. Vou explicar rapidinho o que é o dispensacionalismo. Opa, não está indo, agora foi. Rapidinho mesmo. E vou fazer essa ponte aqui com a lei. Tem tudo a ver, tá? Vamos entender o que é o dispensacionalismo. Entendemos a dispensação como um período específico de tempo que é baseado em mandamentos, promessas e princípios de Deus para a humanidade,
com a finalidade de pôr à prova a sua obediência e fidelidade a ele. Então, sim, dispensação tem a ver com tempo. Daqui a pouco eu vou fazer uma definição um pouco mais completa aqui. Nós, ao pensarmos sobre a ótica dispensacional, imaginamos apenas as subdivisões nos períodos em que chamamos de dispensações. Então, sempre que falamos de dispensações, as pessoas pensam nisso aqui, as dispensações da inocência, da consciência, do governo humano, promessa patriarcal, da lei, da graça e do milênio. Esses nomes podem mudar de um autor para outro, mas é basicamente a mesma ideia. Então são 7 dispensações. Tem alguns dispensacionalistas que colocam 3, outros colocam 5, mas seguem a mesma ideia. No entanto, não é somente isso. Dentro dessa ótica, Deus em sua eternidade tem um plano que percorre toda a história da humanidade para o engrandecimento do seu nome. Então o objetivo aqui é falar de salvação. É um plano de salvação que Deus executa tratando com a humanidade de maneiras específicas em épocas específicas. Então, assim, cada época Deus trata com a humanidade de uma maneira diferente. E o dispensacionalismo também é um método de interpretação bíblica. Por exemplo, para os dispensacionalistas, as profecias do Antigo Testamento são literais, ou seja, elas devem se cumprir do jeito que está lá. Então, as profecias para Israel que não se cumpriram, nós acreditamos que um dia vai se cumprir em um futuro escatológico. Já aqueles que não são dispensacionalistas, têm outras visões, eles espiritualizam as profecias e dizem que essas profecias que não se cumpriram vão cumprir na igreja. Então fazem aí uma espiritualização das profecias. E nós, dispensacionalistas, somos literais. Acreditamos que foi daquele jeito que Deus prometeu. Porém, diferentemente do plano de salvação, as dispensações determinam eras de revelações de Deus ao homem. Então, assim, o plano de salvação fala sobre da maneira que a gente é salvo. A salvação vem pela fé em qualquer época. Então, a gente tem que bater nessa tecla. A lei do Antigo Testamento não tinha o objetivo de salvar. A lei, ela tinha vários objetivos. Ela organizou a adoração, ela manteve o povo santo, preservou aquele povo para a revelação do Messias. Então, ela teve vários propósitos, mas nunca foi o propósito de salvar. A salvação sempre foi pela fé, na época de Adão e Eva, na época de Noé, na época de Abraão, e assim vai. Hebreus capítulo 11, está claro ali, salvação sempre foi pela fé. Paulo argumenta em Romanos e Gálatas sobre isso, deixa bem claro ali. E as dispensações, Deus se revela de maneira diferente, em época diferente, ou seja, a maneira que Deus se revela à humanidade e a maneira que Deus trata com a humanidade ali. Isso caracteriza uma dispensação, mas a salvação sempre vai ser pela fé. Vamos lá, falar da dispensação aqui. O que traduzimos para o português como dispensação tem origem grega na palavra oikonomia, ou seja, é uma palavra que nós traduzimos como economia, administração, vem daí, dessa ideia de administrar. Ela descreve o gerenciamento ou administração dos assuntos de um lar. Então, quando a gente fala de dispensação, a gente está falando justamente dessa questão do gerenciamento. Então, como que Deus administra a humanidade, é mais ou menos nesse sentido, Dentro do uso bíblico, a dispensação representa um estágio da administração do mundo. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Em cada época, ele pode se revelar de uma maneira diferente para as pessoas. Não que Deus muda, não é isso, mas a maneira que Deus se revela com o propósito de cumprir ali o plano de salvação. É tudo vinculado ao plano de salvação. Então, de acordo com a vontade soberana de Deus, divididas em estágios diferentes. Como eu já citei anteriormente, não vou ler aqui. Então, em aspectos gerais, uma dispensação inclui como elementos. O que é que tem numa dispensação? Promessas de Deus. Então, exemplo de Abraão. Farei de você uma grande nação, eu abençoarei e engrandecerei o seu nome. Então, toda dispensação tem uma promessa, toda dispensação tem mandamentos de Deus. Então, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Então, observe que aqui Deus está dando uma ordem a Abraão, um mandamento, da mesma forma que ele fez com Adão e Eva. Ele deu um mandamento, vocês podem comer de qualquer árvore, menos dessa árvore aqui. Então, assim, sempre tem os mandamentos e tem princípios para a humanidade como um todo. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Então está bem claro que dentro da dispensação ali da época de Abraão, todas as famílias da terra também seriam abençoadas. É uma promessa, um princípio para a humanidade. Então esses elementos nem sempre eram fixos em determinada dispensação, pois alguns deles passaram para o próximo período dispensacional. Então pode engessar também as coisas. Então um princípio para a humanidade,
né, tá bem claro aqui, continua valendo para todas as dispensações. Então esse princípio ele é geral, tá? Não foi somente para Abraão. Passou Abraão, acabou esse princípio. Não, é um princípio geral para a humanidade. Se cumpre em Cristo, no caso aqui de Abraão. Em resumo, as dispensações são assim definidas, tá? Da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa, que é na época de Abraão, que a gente falou, da lei, da graça e do reino. Essa da graça também é chamada da igreja, né? E a do reino muitas vezes é chamada de milênio. Então os nomes podem mudar de escritor para escritor aí e tal, você pode pegar nomes diferentes, mas segue a mesma lógica, a mesma ideia. Até a quantidade de dispensações também pode mudar. Não precisa decorar isso aqui, só entender que em cada época aqui Deus teve uma promessa, teve um mandamento, e teve também aí um princípio para toda a humanidade, lembrando que tinha consequências para a quebra desses mandamentos. Então, a dispensação da lei, por exemplo, está intrinsecamente vinculada à antiga aliança. Então, assim, não posso separar a antiga aliança da dispensação da lei, é uma coisa só. Tá? Começou ali com a revelação da lei em Moisés. Essa dispensação pode ser verificada com os aspectos da aliança mosaica, mandamentos, juízos e ordenanças. Isso estava presente ali. O final dessa dispensação é Cristo e a nova aliança firmada na cruz. Então, em Cristo, a dispensação da lei é encerrada e começa a dispensação atual, que é a dispensação da graça. Então, no Antigo Testamento, já encontrávamos aspectos da nova aliança estabelecida por Cristo na cruz do Calvário. Então, já estava presente muita coisa ali que apontava para Cristo, mas somente com a revelação de Cristo é que começou essa dispensação. Então, esse Novo Testamento representa o ponto de início da dispensação da graça, que, diferente da anterior, relaciona-se com a resposta do homem à salvação ofertada por Jesus Cristo, e seu fim estará decretado quando a humanidade for entregue à apostasia e consequente ao juízo da grande tribulação. Então, assim, a gente vai encerrar aqui essa parte do dispensacionalismo, só entendendo que a dispensação anterior era a dispensação da lei, da época de Moisés, e a dispensação atual é a dispensação da graça. O que acontece? A antiga aliança, Deus se relacionou com a humanidade entregando a lei. E essa lei não tinha um propósito de salvar, reforçando isso aí, ela tinha vários propósitos, e ela guiou ali o povo de Israel no Antigo Testamento até revelar Cristo. Uma vez que Cristo foi revelado, nós temos agora, não vou dizer assim uma nova lei, mas a lei de Deus, imutável, infinita, que sempre foi a mesma em todas as épocas, ela se revelou para nós de uma forma diferente do que se revelou no Antigo Testamento. Então observe o seguinte, imagina assim, a lei de Deus não muda, gente, ela é imutável. Desde a eternidade ela sempre vai ser a mesma e sempre, enfim, sempre será. No entanto, em momentos diferentes, nas dispensações, vamos voltar aqui nas dispensações, em cada uma dessas dispensações, em cada uma dessa época, Deus se revelou de uma maneira diferente. Então, na época de Adão e Eva, não tinha os 10 mandamentos, não tinha todo aquele sistema mosaico. Na época da consciência, que na época também de Noé não tinha, do governo humano, que foi a Torre de Babel, não tinha, na época da promessa não tinha. Então, Deus se revelou aqui na época de Moisés de uma forma diferente do que ele se revelou anteriormente. Aqui, Deus deixou explícito que mentir é errado. Não direis falso testemunho, mentir é errado. Só que mentir foi errado aqui, na consciência, na inocência, na consciência, no governo humano, na promessa. Ou seja, a lei de Deus, moral, imutável, sempre esteve presente no coração do ser humano. Em qualquer época, em qualquer local, em qualquer dispensação. Não necessariamente Deus precisava escrever isso em algum lugar, está no coração do ser humano. Quando Deus formou a nação de Israel e preparou essa nação para habitar na terra prometida, e a partir dali ele seria um povo escolhido, um povo eleito, porque dali sairia o Messias, Deus precisou revelar uma lei muito mais completa, com muitos detalhes. Porque aquela lei não seria somente os 10 mandamentos, mas todo um conjunto de regras, todo o Antigo Testamento, todos os mais de 600 preceitos, aquilo ali compõe a lei. Toda a lei do Antigo Testamento era para guiar o povo, manter o povo santo para a revelação do Messias. Uma vez que o Messias se revelou, nós recebemos agora uma manifestação diferente da lei de Deus, que é através do Evangelho. Então o Evangelho é a nossa lei. A gente não precisa mais seguir o Antigo Testamento, a gente não precisa mais seguir a antiga aliança, porque agora a gente vive na graça, no Evangelho, não na lei de Moisés. Passou, é uma nova revelação superior. Essa revelação é superior, então eu não preciso da antiga que é inferior. Isso está bem claro
no escritor aos Hebreus ali, né? Ele deixou bem claro isso aí. Nós temos uma revelação superior. Não compensa, não vale a pena a gente voltar para a revelação anterior, a revelação que é inferior. Amém? Então aqui eu vou voltar para a aula. Não sei se eu tomei muito tempo aí, mas eu acho que esse tema ele é importante, a gente precisa falar sobre ele. Então eu recomendo você assistir o vídeo que eu indiquei, eu vou deixar na descrição, vou enviar no grupo, enfim, assista esse vídeo que lá está muito mais detalhado, tá bom? Vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. Então Pedro não quer tratar de qualquer maneira, não quer jogar a sujeira debaixo do tapete, não. Tá? A questão deveria ser tratada com objetividade, que o caso exigia. E a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro. Então, sim, Pedro viveu uma experiência muito boa, muito prática na casa de Cornélio, e ele foi apresentar isso aí como evidência de que a salvação também é para os gentios. Pedro, então, evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. Atos capítulo 15, versículo 8, diz assim, ó, e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Então Pedro fala assim, olha, se Deus derramou o Espírito Santo sobre os gentios, quem somos nós para dizer o contrário? Ou seja, Deus já deu a resposta, os gentios são salvos como nós. E vamos nos aprofundar mais nisso aqui, ó, 2.2, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. O derramamento do Espírito sobre os gentios, anos antes, em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os presentes ali. Vamos ler aqui o texto de Atos 10, 44 a 46, diz assim, ó, e dizendo ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então observe que aquelas pessoas que estavam ali ouvindo Pedro pregar na casa de Cornélio não eram judeus, não tinham praticado a circuncisão e eles foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas. Então isso aqui foi uma confirmação que Pedro estava precisando, né, para realmente entender que o Evangelho é para judeus e também para gentios, que não tem necessidade nenhuma de uma pessoa se converter ao judaísmo para depois receber o Espírito Santo. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que for aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Ou seja, Pedro precisou apresentar esse argumento para a igreja na época e agora, nesse período, ele está apresentando novamente para todos ali, deixando essa postura, né, a posição oficial da igreja. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo por ocasião de seu debate com os crentes da Galácia. Só lembrando que Paulo, né, teve muitos problemas lá com os judaizantes na Galácia, tanto que a sua carta aos Gálatas ele vai ali destruindo o argumento deles, né, deixando bem claro que o crente verdadeiro, o crente salvo em Cristo Jesus, não segue a lei da antiga aliança, não confia na salvação pela lei, não faz o menor sentido. A salvação no Antigo Testamento não era baseada na lei, eu acho que eu já repeti isso várias vezes, e uma prova disso que Paulo coloca na carta aos Gálatas, argumentando ali, é que o próprio Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, Abraão, ele foi salvo pela fé, não foi por obras, não foi pela lei, a lei nem existia na época de Abraão, Deus não tinha revelado a lei de Moisés para Abraão, então ele foi salvo pela fé. Depois a gente vê Daniel e seus amigos sendo levados para a Babilônia. Lá não tinha templo, eles não fizeram sacrifício. Então não seguiram a lei. Basicamente, eles não seguiram a lei. Por quê? Porque não tinha como sacrificar. O sacrifício era realizado somente no templo, com a mediação de um sacerdote. Então não tinha como ele fazer sacrifício. E mesmo assim, nós acreditamos que Daniel foi salvo. Por quê? Porque a salvação não estava vinculada à lei. Coloque isso na sua cabeça. Não precisava aguardar a lei para ser salvo. A lei era algo externo no sentido de que eu sou salvo, eu vou obedecer à lei. Eu sou salvo pela fé, então eu vou seguir a lei, os mandamentos de Deus, porque essa lei ela vai me ajudar a santificar, essa lei vai me ajudar a manter nos caminhos do Senhor, essa lei ela organiza o culto, a adoração, o sacrifício. Então a lei tinha vários propósitos.
mas não era nenhum de salvação. E Paulo está argumentando nesse sentido. Da mesma forma, ali Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável e que todos, portanto, tinham consciência de que haviam recebido. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, vocês receberam o Espírito Santo, falam em línguas, profetiza. Isso veio pela pregação da fé ou foi obra da lei que vocês praticaram que deu isso para vocês? Entende? A resposta é óbvia, foi pela pregação da fé. E Paulo é bem radical na carta aos Gálatas, porque ele diz o seguinte: se você segue a lei, você pratica o quê? As obras da carne. Aí ele vai e lista as obras da carne. Mas se você segue a graça de Deus, se você é salvo pela graça, você produz o fruto do Espírito, que é evidência que realmente você é salvo. Então, querer ser salvo pela lei é algo totalmente errado, contrário às Escrituras, contrário ao Antigo Testamento, interpretação errada, e quem está fazendo isso está condenado. 2.3. A fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Então, assim, Pedro foi mais pragmático. Olha, na prática, e eu fui lá e preguei para os gentios, o Espírito Santo foi derramado e eu vi o Pentecoste acontecer no meio deles. Está confirmado, eles pertencem ao povo de Deus. E aí Tiago falou assim, não, mas vamos para a Bíblia. Vamos ler a nossa Bíblia, que é o Antigo Testamento, e ver o que diz. Aí ele foi lá e pegou o Antigo Testamento e leu. Aí falou, olha, está aqui, ó, vários versículos, várias passagens, né? Nessa época que não tinha divisão de capítulos e versículos, né? Então tinha vários trechos que ele ia citando, mostrando que já estava previsto nas profecias que os gentios seriam incluídos no povo de Deus. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas, Atos capítulo 15, versículo 15, e com isto concordam as palavras dos profetas. Vale destacar que o que nós temos escrito em Atos dos Apóstolos é um resumo. Lucas resumiu. Esse debate aqui pode ter durado um dia inteiro, quem sabe dias. Eles tiveram tempo de consultar, de estudar, de ver detalhes. Então, assim, estava lá registrado, basta nós lermos. A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas Escrituras. Então não foi uma inovação qualquer, foi realmente algo que já estava previsto no Antigo Testamento. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte de seu povo. Então sim, o povo de Deus não se restringe somente a um povo de Israel ali fechadinho, não. O povo de Deus é toda a humanidade, o evangelho é para todos. Esse era um fator divino, fruto de sua graça, e que nada mais precisava ser acrescentado. Sim, de fato, a salvação somente pela graça, não precisa acrescentar mais nada. Vamos para o tópico 3, a decisão da Assembleia de Jerusalém. 3.1, o Espírito na Assembleia. É digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da Igreja. Atos capítulo 15, versículo 28, diz assim, na verdade, pareceu bem ao Espírito e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Então aqui está bem claro que a decisão foi tomada baseada no Espírito. Foi o Espírito que deu a resposta. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Então o Espírito Santo tomava as decisões. Esse texto faz um paralelo com Atos 5:32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da igreja. Atos 5:32, vamos ler aqui, ó, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aqui é aquela passagem que Pedro foi preso ali, e depois o anjo agiu lá de forma sobrenatural, ele saiu da prisão, e aí depois pegaram Pedro pregando de novo no templo, levaram lá para as autoridades judaicas, aí Pedro falou isso aqui, nós somos testemunhas acerca dessas palavras e o Espírito Santo também. Vocês não têm o Espírito Santo, mas nós temos. É nesse sentido. Nós temos essa revelação de Deus que falta a vocês. Por isso que vocês estão nos perseguindo. 3.2. A orientação do Espírito na Assembleia. O texto de Atos 15:28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas, no caso Atos 15:32, e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia, indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons. Assim,
Vamos lá. Aqui o escritor da revista colocou uma passagem de Atos 13, de 1 a 4. Eu nem vou ler ela aqui por completo, porque eu vou explicar aqui. O escritor da revista está tentando aqui especular como foi que o Espírito Santo revelou para eles essa resposta, né? A decisão deles ali. Então, a decisão tomada, no caso, no Concílio de Jerusalém, foi uma decisão que veio do Espírito. E como foi? Foi através dos profetas? Talvez sim. No caso aqui, ele argumenta, né, sobre a questão dos profetas, porque é citado que na igreja de Antioquia tinha profetas e doutores, é o texto que ele coloca aqui, né, que o Espírito Santo tomou a decisão de selecionar ali Paulo e Barnabé para serem missionários, né, e lá na igreja de Jerusalém, a decisão que eles tomaram em Atos capítulo 15 também foi a decisão do Espírito, e pode ser que Deus usou um profeta ali. No entanto, não necessariamente isso aconteceu. Tá? Isso é uma especulação do escritor da revista, talvez porque ele queira trazer uma revelação um pouco mais, como é que se diz assim, visível, né? Uma revelação mais visível, um profeta falando ali e tal. Não, então o profeta está falando, então o Espírito Santo está falando. No entanto, o Espírito Santo pode ter revelado isso para eles através da interpretação correta do Antigo Testamento. Eles fizeram a leitura do Antigo Testamento, o Espírito Santo revelou a interpretação correta e eles, né, tomaram essa decisão, que foi uma decisão que veio do Espírito. Então não significa que é uma revelação melhor ou pior do que a outra. Porque tem gente por aí que acha que se foi um profeta que falou, meu Deus, é o profeta de Deus, eu tenho que seguir, não posso fazer diferente porque o profeta... E não é bem isso que o Novo Testamento ensina, né? As profecias no Novo Testamento é diferente do Antigo. O profeta do Antigo Testamento, ele era alguém escolhido que falava diretamente a palavra de Deus. E desobedecer o profeta no Antigo Testamento era desobedecer o próprio Deus. Então, quando Isaías falava, quando Ezequiel falava, estava ali o próprio Deus falando. No Novo Testamento é diferente. O Novo Testamento fala de dom de profecia, que é dado a todos os crentes. E essas profecias, elas não têm o mesmo peso que as Escrituras. Olha só a diferença da profecia do Novo Testamento para o Antigo. No Antigo Testamento, o que Isaías profetizou tinha peso das Escrituras. No Novo Testamento, não tem. Tá bom? Então, se alguém fala alguma coisa aí na igreja profetizando, porque o Espírito Santo tal me usou, eis que te digo, de acordo com o Novo Testamento, essa profecia deve ser julgada. Um profetiza e os outros julgam. É isso que está no Novo Testamento. Então, as profecias do Novo Testamento, elas não têm o mesmo peso que as Escrituras, devem ser julgadas, devem ser ouvidas com cuidado. Então, assim, pode ser que aqui em Atos capítulo 15 teve um profeta falando. Se teve, esse profeta foi julgado. A palavra dele não foi aceita como sendo 100% certeza que Deus fala. Não, foi julgada. Julgado baseado aqui nas Escrituras. Então, a revelação das Escrituras, irmãos, é a melhor que tem. Você não precisa esperar um profeta A, profeta B para falar para você que você está errado, que você está em pecado, que precisa melhorar de vida, não. Basta ler a Bíblia. Entende? A Bíblia vai te dar essa resposta. Quando que é necessário o profeta falar? Eu precisaria de um tempo para explicar sobre o dom de profecia, mas sim, Deus pode usar alguém, né, como um dom de profecia para falar algo que a gente não está prestando atenção, que a gente passou, a gente tá meio fraco, tá querendo tomar uma decisão muito difícil, a gente não sabe que decisão tomar, a gente já leu a Bíblia, já orou, já pediu direção, a gente não sabe o que fazer, e aí Deus pode sim ser misericordioso com a gente, usar um profeta para falar, entende? Então, assim, tem situações que Deus vai usar o profeta, né? O dom de profecia, ele está presente, ele tem que ser usado, é importantíssimo, mas ele tem que ser julgado, é um dom que tem que ser julgado pelos outros crentes. Amém? Vamos avançar aqui. Isso explica porque as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão da igreja de hoje. Então, a igreja de hoje, ela precisa orar, buscar para, né, ter a mesma experiência que a igreja primitiva. 3.3, o parecer final da Assembleia. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Bem, aqui entra um certo debate, a gente precisa explicar em detalhes isso aqui. Primeiro, o que são coisas sacrificadas aos ídolos? Acontecia muito naquela época nos templos pagãos lá ter sacrifício de animais e as carnes ali que sobravam dos animais sacrificados, muitas vezes elas eram vendidas no mercado. Em qualquer pessoa poderia comprar aquela carne. Ou então a pessoa poderia levar para casa e, né, enfim, consumir essa carne, convidar alguém para comer e essa carne ser uma carne sacrificada a ídolos.
O apóstolo Paulo trata essa questão em Coríntios, né? Então fica bem claro ali em Coríntios que havia essa preocupação dos crentes, e Paulo fala assim, o ídolo não é nada. O ídolo ele não é nada, ele não existe. Então, querendo ou não, essa carne aí não vale de nada, não tem... Enfim, se você tem maturidade, você sabe o que você está fazendo, você pode comer da carne, tudo bem, está tudo tranquilo. Tá? Por quê? Porque aquilo não tem valor nenhum. Mas tem gente que vai olhar para aquilo e ver aquilo como uma coisa ruim, vai se escandalizar e pode até pecar, pode até se desviar, porque você está comendo uma carne sacrificada a ídolo. E quem eram essas pessoas? Aquelas que vieram do judaísmo. Os judeus, eles estavam tão assim, como é que se diz assim, imunes à questão dos ídolos, que qualquer coisa que fizesse referência a ídolos, a idolatria, eles abominavam. Abominavam mesmo, não queriam nem saber. Isso é devido ao contexto histórico deles. Eles foram levados para a Babilônia, lá no ano 580 a.C. Aquilo lá aconteceu por causa da idolatria. A nação foi destruída. Enfim, nunca mais eles foram independentes. Então, assim, eles estavam com medo da idolatria, tomaram ranço da idolatria e qualquer coisa relacionada a ídolos, eles estavam longe. Então, assim, não fazia o menor sentido um crente que era judeu, né, se converteu ao cristianismo, ele vê alguém comendo uma carne sacrificada a ídolo. Para eles aquilo é um absurdo. Da mesma forma, o sangue aqui muitas vezes era usado também no sacrifício. Eles bebiam o sangue do sacrifício, porque aquilo dava força dos deuses. Tinha toda uma história lá com sangue. Carne sufocada, aqui é uma outra questão, já que eu explico. E da fornicação aqui, a palavra fornicação, ela indica não somente sexo antes do casamento, mas qualquer tipo de moralidade sexual. Acontecia muito nos templos, né? A adoração envolvia relações sexuais e tal, as prostitutas dos templos. E a sociedade daquela época ela estava muito pervertida. Então, uma sociedade realmente que não tinha nenhum pudor com relação ao sexo. Os homens se casavam, mas não eram fiéis às suas esposas. Enfim, era uma bagunça, né? Então aqui, eu acredito que entrou fornicação aqui porque falou assim, a nossa régua é mais em cima. A gente tem que ter cuidado com isso aí. Entende? Então, assim, vamos colocar aqui um padrão que nós não vamos seguir. Essa sociedade não segue, a igreja não segue o padrão da sociedade. Enquanto eles vivem, né, uma perversão sexual, nós vamos viver pureza sexual, que é o nosso padrão. Tá? Então, é nesse sentido. A carne sufocada aqui é um pouco mais complexo, porque, assim, eles estão fazendo aqui referência às leis do Antigo Testamento. Tudo isso aqui é referente ao Antigo Testamento, tá bom? E aí, a carne sufocada no Antigo Testamento, eu já vi um escritor falar assim, que tem relação com o sofrimento dos animais. Então, assim, para matar um animal sufocado, acabava sendo, né, você colocar um sofrimento a mais no animal. Uma coisa é você criar um animal, matar o animal e se alimentar dele. Aquele animal está servindo de alimento para você, você foi lá e matou sem sofrimento. Aí você sufocar um animal. Ou então o animal morrer de forma meio que natural, sem ser sangrado. Ele teve uma doença e caiu lá e morreu. Você pode se contaminar. Muitas leis do Antigo Testamento estavam voltadas para a questão da contaminação, mesmo da higiene, né? Então, sim, pode ser nesse sentido. E tem também uma prática pagã antiga que acontecia naquela época, que era o seguinte: eles pegavam o animal, cortavam as patas dos animais para que ele não andasse, ficasse lá agonizando 2, 3 dias para a carne dele não estragar. Porque se matasse o animal, tirasse a carne poderia estragar, eles não tinham muitos meios de conservação. Então eles deixavam o animal meio que sofrendo por um tempo até eles tirarem a vida do animal, ou então o animal morria de forma natural sofrendo ali, né? Essa lei vinha nesse sentido, para evitar esse sofrimento, ou seja, Deus é contrário ao sofrimento dos animais. Tá? Isso foi uma explicação que eu vi há um tempo atrás, não lembro onde. Tá? Uma explicação, né, dessas leis. Várias leis no Antigo Testamento estavam nesse sentido. Tá? Tinha muitas leis no Antigo Testamento relacionadas a simpatias da época e tudo mais, mas enfim, aqui a gente vai observar, né, que isso foi repetido no Novo Testamento, a decisão da igreja, baseado na cultura judaica que não ia aceitar essas coisas. O escritor da revista vai falar isso, ó. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão, mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus, que também compartilhavam da mesma fé. Então, assim, nós vamos tomar uma decisão em que a gente não vai impor aqui a lei para ser salvo, a salvação é pela graça, mas a gente não vai rejeitar os nossos irmãos
pela fé. Então vamos lá, o legalismo deveria ser rejeitado, os crentes judeus não. Assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Então é nesse sentido, tudo isso citado aqui é para que haja um bom convívio entre gentios e judeus. É nesse sentido mesmo, assim, tipo, os judeus, ao ver alguém comendo uma carne sacrificada a ídolo, ele poderia se escandalizar, ele poderia até se desviar. Aí os apóstolos falam assim, olha, em prol dos judeus, do convívio, do bom convívio, né, com os judeus, crentes, gentios e judeus, evitem isso aqui, porque vocês vão conviver muito melhor. E trazendo para os dias de hoje, como que a gente aplica isso na nossa vida? Assim, eu não consegui pensar em muitos exemplos, mas vamos supor aqui um irmão que leu a Bíblia e entendeu que não tem problema ele tomar um pouco de vinho. Ele entendeu que a Bíblia proíbe a embriaguez e para ele tomar um pouco de vinho está tranquilo, tá legal. E aí ele resolve tomar o vinho. Só que ele está num local que tem um novo convertido que tinha problema com álcool. Já tinha problema com álcool. E aí esse novo convertido tem esse irmão como referência. E aí esse irmão toma um vinho. O novo convertido vê aquilo, fala assim, já que ele tomou e ele pode, e ele é mais experiente do que eu, então eu vou tomar também. Aí esse novo convertido toma o vinho, não consegue se controlar porque ele já tinha problemas com álcool, e aí cai, né, tem uma recaída, volta a beber e tudo mais. Ou seja, o comportamento maduro, entre aspas, né, daquele crente que tomou o vinho, levou alguém a se desviar, a ter uma recaída. Então era muito melhor ele abrir mão disso. Ele entende que tomar o vinho não é pecado, mas ele não vai tomar para não trazer escândalo, não levar alguém a cair. Isso pode ser aplicado em várias áreas da nossa vida, em várias situações do cotidiano. Tem uma história que eu ouvi do pastor Augusto Nicodemos, que diz assim, 2 missionárias foram para uma tribo, aí, um povo um pouco distante, e nessa tribo eles entendiam que o suco de limão era afrodisíaco. Se a pessoa tomasse suco de limão, ela estava pensando em outra coisa. E aí as missionárias não sabiam disso, tomaram suco de limão. E o povo se escandalizou. Elas pararam de tomar, pediram perdão, e mesmo entendendo que o suco de limão em si não é pecado, era melhor não tomar por causa daquela cultura. Não adiantava ela ficar explicando e tal, que não tem nada a ver. Não, enfim, aceita o que eles estão falando, deixe de tomar suco de limão. Se por acaso elas vivessem pelo resto da vida no meio daquele povo, elas iam passar o resto da vida sem tomar suco de limão, né? Pelo menos em público, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. Eu acho que a gente chegou no final da nossa aula, né? Chegamos aqui na conclusão, espero que você tenha compreendido. Deixe seu comentário aí o que você achou da aula. Vamos ler aqui a nossa conclusão, que diz assim, a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social, provocado por reclamações de crentes helenistas, hebreus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa, a unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Então aqui a gente vê na conclusão, no escritor da revista, né, que exaltando, né, o poder que essa igreja tinha de resolver os conflitos. É um conflito de natureza social, a gente resolve. É um conflito relacionado à pregação do evangelho, a gente resolve. É uma doutrina, a gente resolve. Isso baseado o quê? No Espírito Santo. Era o Espírito Santo que direcionava essa igreja. Isso que fica aqui para nós, né, o exemplo da igreja primitiva, uma igreja que sempre foi guiada pelo Espírito Santo. E esse tema especificamente que a gente tratou aqui é um tema muito importante, salvação pela graça, não é pela lei, a gente precisa compreender isso. Eu acho que tem algo que eu comentei no começo, que eu ia falar durante a aula, não sei se eu falei, devido ao erro do vídeo que deu, né, que eu tive que gravar de novo, eu fico meio perdido em algumas coisas. Mas só para terminar aqui rapidinho, sobre a guarda do sábado. Por que a gente não guarda o sábado, né? Tem vários argumentos aí, a gente não vai ver o sábado presente no Novo Testamento em momento algum, mas assim, o principal é o seguinte, é que o sábado, no Antigo Testamento, ele faz parte da lei geral, como qualquer outra lei. Tá? Qualquer outra lei. Inclusive, o sábado é citado ali dentro de um contexto que fala que não pode jogar 2 sementes diferentes no mesmo campo, que não pode usar roupa com 2 panos diferentes. Mas por que isso? Porque essas leis,
elas estavam relacionadas às simpatias da época. As pessoas faziam isso para ter mais produtividade, para serem mais férteis. Então, usar roupa com panos diferentes poderia fazer a pessoa ser mais fértil. Jogar sementes diferentes no mesmo campo poderia fazer o campo ser mais fértil, produzir mais. Né? Então, assim, Deus está falando para o povo, não façam isso. Dependam de mim, eu vou dar fertilidade para vocês. Eu vou fazer a produção aumentar. Não é uma simpatia que vocês vão fazer. Então Deus dá essas leis que podem parecer meio sem sentido, mas tem a ver com o contexto da época. Então é por isso que a lei ela foi dada para Israel, para aquele povo daquela época, ponto final. Ela não serve para nós. Ela foi abolida nesse sentido, porque foi a revelação de Deus para aquela época. A guarda do sábado também. A guarda do sábado está dentro daquele pacote. Não é uma lei superior, inferior. Não existe negócio de lei moral superior, a lei cerimonial. Não existe isso. Tá? Tudo é uma coisa só. A lei é uma coisa só. A lei como um todo, ela foi ultrapassada. Tá? E nós temos uma nova lei. Então não faz sentido guardar o sábado, porque está dentro do pacote completo do Antigo Testamento, sem falar que a gente não tem essa reafirmação no Novo Testamento. Em momento algum, né, a gente vê registro da igreja guardando o sábado. Amém? Então, só para encerrar isso aí, vamos para aqui as perguntas, né, para quem vai usar o slide aí na igreja. E mais uma vez aqui reforçando o nosso site, ebedenfoco.com, lá você vai baixar o slide de encerramento, o nosso conteúdo totalmente disponível aí. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.